Além do crepúsculo, o terror do apartamento, 1371, em Sete Além. Numa noite enevoada, fui contatado por um homem misterioso que, ciente do teor perturbador que caracterizava o nosso canal, solicitou que sua história fosse compartilhada conosco. Envolto em discrição, ele pediu que seu nome fosse ocultado para evitar represálias dos habitantes de Sete Além, a cidade que se tornaria palco de um relato aterrorizante. Aceitamos o desafio e decidimos denominar esse enigma sombrio como Apartamento 1371, fazendo deste número uma sinistra referência em nosso canal. Sete Além, uma dimensão paralela à nossa, revelou-se um lugar onde o horror e o desespero se entrelaçam em uma dança macabra. Corpos fisicamente semelhantes aos nossos habitam essa distorcida realidade, mas seus olhares, cruéis e sinistros, carregam uma malevolência que transcende a compreensão humana. A própria cidade, uma bizarra cópia da nossa, assemelha-se a um cenário pós-apocalíptico, onde o medo, o terror e a tragédia espreitam a cada esquina. Ao mergulhar na narrativa do Apartamento 1371, descobrimos que, durante o dia, a cidade é marcada por uma paisagem desolada, com sinais de destruição que ecoam um passado sombrio, ruas esburacadas, prédios em ruínas e uma atmosfera pesada de desespero preenchem o cenário urbano. No entanto, é à noite que Sete Além revela sua verdadeira face diabólica. As sombras se contorcem nas vielas escuras e espectros sussurram promessas de perdição aos desavisados. Os habitantes da cidade, agora transformados em criaturas grotescas, vagueiam pelas ruas em busca de presas vulneráveis. O apartamento 1371, situado em meio a esse pesadelo, torna-se o epicentro de eventos aterradores. O protagonista, cujo nome permanece oculto por medidas de segurança, compartilhou relatos perturbadores sobre noites insones, onde sons indescritíveis ecoavam pelos corredores vazios do prédio. Sombras visíveis apenas aos olhos da paranoia dançavam nas paredes, enquanto uma atmosfera de desespero pairava no ar. As experiências narradas incluíam aparições de entidades sinistras, cujas aparições eram precedidas por uma presença palpável e assustadora. A vítima, indefesa, sentia-se acuada, à mercê de forças insondáveis que desafiavam qualquer explicação racional. No entanto, o terror não se limitava às paredes do apartamento 1371. As entidades de Sete Além, cientes da presença de intrusos, lançavam-se numa busca incessante por almas a serem atormentadas. O protagonista relatou episódios angustiantes de perseguições noturnas, onde sombras famintas buscavam invadir sua mente e arrastá-lo para as profundezas do desespero. Assim, Apartamento 1371 torna-se um testemunho sombrio das horripilantes peripécias que ocorrem além da fronteira entre nossa realidade e Sete Além. Um relato que desafia as noções convencionais de segurança e sanidade, mergulhando-nos num abismo de medo e desespero diante do desconhecido e aterrorizante. A primeira história narrada pelo nosso misterioso convidado começa assim. Na efervescente primavera de 1985, meu primo e eu, impulsionados por uma curiosidade incontrolável, decidimos explorar além dos limites familiares da cidade de São Paulo. Nossa aventura começou como uma simples escapada após visitarmos a 18ª Feira do Livro. Contudo, mal sabíamos que a viagem de ônibus que escolhemos para nos conduzir de volta à realidade cotidiana se tornaria um portal sinistro para algo além da nossa compreensão. Ao nos acomodarmos no ônibus, percebemos uma mudança gradual no ambiente. O veículo seguia seu curso habitual, mas a paisagem que se desenrolava diante de nós não correspondia a São Paulo que conhecíamos. Descampados de terra se estendiam como se tivéssemos sido arrastados para uma distorção decadente da realidade. Lentamente, um silêncio sepulcral se instalou, quebrado apenas pelo rangido do ônibus e pela nossa perplexidade crescente. A opressão se intensificou quando uma neblina etérea envolveu o veículo, obscurecendo a visão e aumentando nossa inquietação.
Desprovidos de coragem para indagar o motorista ou o cobrador sobre o que acontecia, observamos atônitos enquanto, subitamente, todos os outros passageiros, assim como o motorista e o cobrador, desembarcaram, como se estivéssemos completamente invisíveis. O silêncio persistia, pontuado apenas pelo retorno do motorista e do cobrador, como se presos em um ciclo temporal perturbador. Retomaram a condução do ônibus, ignorando-nos por completo, como se fôssemos meras sombras naquele espectral corredor sobre rodas. A chegada ao ponto de descida na Avenida Brigadeiro revelou um cenário mais aterrorizante do que qualquer narrativa de horror que pudéssemos ter imaginado. Ao desembarcarmos, deparamo-nos com uma rua deserta, abraçada por uma atmosfera gélida e anômala. As luzes distorcidas da cidade piscavam de maneira irregular ao longe, acrescentando um toque surreal ao ambiente. Sentíamos algo sutil, mas perverso, naquela dimensão chamada Sete Além, que sugava a vitalidade da paisagem e a transformava em um reino sombrio e decadente. Enquanto nos aventurávamos pela Avenida Brigadeiro, sombras inquietantes dançavam nas vielas adjacentes, sugerindo a presença de entidades insondáveis. Uma sensação crescente de que éramos observados por olhares que não pertenciam a este mundo envolvia-nos. A cada passo, a tensão aumentava, e o medo infiltrava-se mais profundamente em nossos corações, como se o próprio ambiente respirasse uma aura de perigo iminente. A experiência transcendeu a compreensão, mergulhando-nos em uma realidade paralela e assustadora. Sete Além, a dimensão decadente, revelou-se como um território habitado por sugadores de energia, predadores em busca de presas desavisadas. Primavera de 1985, o que deveria ter sido uma inocente jornada de volta à realidade, tornou-se um pesadelo indescritível, uma viagem além dos limites do conhecido, rumo ao desconhecido e aterrorizante de Sete Além. Nosso amistoso e emocionado amigo, cujo rosto ainda estava marcado pelas lágrimas discretamente enxugadas, prosseguiu com a narrativa, lançando-nos ainda mais profundamente nas entranhas macabras de Sete Além. Em um relato angustiante, ele compartilhou uma experiência que envolvia crianças e rituais nefastos, revelando um lado ainda mais tenebroso da cidade. Da sacada do seu apartamento, em noites repletas de trevas, nosso narrador notou um fenômeno sinistro no meio da praça. Crianças, perdidas e assustadas, emergiam das sombras e caminhavam de maneira inexorável para o abraço sutil da escuridão. Uma vez envolvidas pelas sombras, elas desapareciam sem deixar rastro, perdendo-se para sempre na obscuridade de Sete Além. Movido pela inquietação e desespero diante desse vislumbre aterrador, nosso amigo, valendo-se de sua influência tardia, decidiu desbravar as entranhas da cidade e descobrir a origem dessa cruel jornada noturna. Suas investigações o conduziram a uma descoberta chocante. Um grupo de indígenas, habitantes do lado obscuro da dimensão, realizava um ritual macabro conhecido como o Ritual do Tambor. Este ritual, ao que parece, funcionava como um sinistro transporte para crianças consideradas rebeldes. Elas eram atraídas para o centro da praça, envoltas pela batida hipnotizante dos tambores, sendo submetidas a uma dança macabra, na qual as sombras, ávidas por suas almas inocentes, as consumiam implacavelmente. A visão das crianças sendo arrastadas para o abismo sombrio desencadeou um desespero indescritível em nosso narrador, que agora compartilhava conosco os horrores ocultos de Sete Além. A cidade, ao anoitecer, tornava-se um palco de rituais macabros, onde a fronteira entre a vida e a morte se desfazia em uma sinfonia de medo e tragédia. As crianças, vítimas inocentes de um destino sinistro, eram apenas um capítulo sombrio em meio à vastidão de horrores que permeavam Sete Além. A noite tornava-se um palco de pesadelos, onde as sombras se moviam com um apetite voraz, arrastando consigo a inocência daqueles que, inadvertidamente, cruzavam o limiar entre a realidade e o desconhecido sobrenatural. A cidade, então, revelava-se não apenas como uma cópia distorcida, mas como um cenário de desespero e tormento, onde o medo tornava-se a única constante.
O nosso entrevistado olhou nervoso para o celular e disse que só podia contar mais uma história e que nós precisávamos partir depois disto e que ele nos levaria até o portal de Sete Além, prometendo nos visitar na dimensão Terra para nos contar mais coisas. E então começou. Marcos, Natália e Valmir estavam a caminho de um festival de terror e cosplay. Natália começa a ter visões perturbadoras. No final da celebração, o trio pega o primeiro ônibus que passa pelo local para voltarem para suas casas. Ao entrar, nem percebem as pessoas estranhas que estão a bordo e como cada passageiro ali dentro olha diretamente para eles com um olhar maligno. O caminho é igualmente assustador. É quando Valmir, incomodado com a situação, se dirige até o motorista e pergunta: "Moço, por favor, esse ônibus vai para Madureira, né?" O motorista responde com uma voz grossa e assustadora: "Já estamos chegando, não em Madureira, mas em Sete Além." Todos no ônibus riram, e algo despertou a atenção dos três que resolvem imediatamente saírem dali, mas parecia ser tarde demais. Encarar essa situação surreal. Marcos, Natália e Valmir, apesar de atribuírem inicialmente os risos a uma peculiaridade local, sentiram um arrepio gélido percorrer suas espinhas ao ouvir a resposta do motorista. Sete Além, uma cidade até então desconhecida para eles, mas que já começava a emanar uma aura de desespero e terror. O ônibus avançava por uma estrada sombria, ladeada por árvores retorcidas que pareciam suspirar histórias antigas de tormento. A cada quilômetro percorrido, a paisagem ao redor adquiria uma distorção macabra. Postes de luz piscavam de forma irregular, lançando sombras dançantes que pareciam acenar para algo sinistro. A bordo, os outros passageiros mantinham-se em silêncio, mas seus olhares penetrantes não passavam despercebidos pelos três amigos. Cada semblante refletia uma expressão maligna, como se estivessem cientes de algo além da compreensão humana. Natália, ainda perturbada por visões perturbadoras, começou a sentir que algo terrível estava prestes a acontecer. A voz do motorista, novamente ecoando pela escuridão do ônibus, anunciou: "Bem-vindos a Sete Além, onde o medo é nosso guia e a escuridão é nossa morada." Os risos macabros ressoaram novamente, enchendo o ambiente com uma tensão palpável. Marcados pela curiosidade e um leve toque de desespero, Marcos, Natália e Valmir decidiram explorar essa cidade desconhecida e aterradora. Ao desembarcarem, a cena diante deles era uma versão distorcida do que era familiar. Ruas abandonadas e edifícios decadentes formavam uma paisagem que parecia ter sido arrancada de um pesadelo. Sem um destino claro, os amigos começaram a caminhar pelas ruas sinistras, cada passo aumentando a sensação de que algo sobrenatural espreitava nas sombras. Enquanto exploravam, avistaram uma praça onde uma cerimônia sombria estava prestes a acontecer. Figuras encapuzadas realizavam um ritual com tambores sinistros, como se convocassem forças malignas do além. A atmosfera ao redor tornou-se densa, e o trio sentiu uma presença indescritível pairando no ar. Decididos a descobrir a verdade por trás dessa cidade enigmática, Marcos, Natália e Valmir seguiram os encapuzados em direção à praça central. O ritual atingiu o clímax, e as sombras dançaram ao som dos tambores, revelando algo que ultrapassava os limites da compreensão humana. Uma entidade sombria e colossal emergiu das profundezas, envolvendo a cidade em uma aura sobrenatural. Agora, diante de algo indescritível, os três amigos perceberam que a busca pela verdade em Sete Além estava apenas começando. A cidade, mergulhada em medo e desespero, revelava-se como um labirinto de horrores, onde o sobrenatural e o desconhecido conspiravam para testar a coragem e a sanidade daqueles que se aventuravam por seus domínios.